avó de 3 netas lindas, maravilhosas, Sofia, Júlia e Catarina, e muito feliz, né, de estar vivenciando isso, ter o amor delas e poder também praticar o meu amor por elas. Obrigada pelo convite aí, João e Eliette, que me convidaram para participar dessa mesa maravilhosa de artes. Bem, boa tarde, eu sou Maria Isabel Bel, como a Eliette falou, não sou avó biológica, né, mas além dos sobrinhos netos né, de sangue, tem uma questão que eu considero muito, que é, vamos dizer assim, o nosso vínculo com as próximas gerações, a chamada generatividade, né, a nossa dedicação à continuidade da espécie. E, nesse sentido, eu acho que o papel que as pessoas maduras, as pessoas mais velhas têm, é justamente zelar e nutrir essa cultura, esses valores, não é, de apoiar quem está chegando. Então, por isso que eu estou aqui, a convite de João Osvaldo, de Eliette, e bem aceita por todo o grupo. Que tenhamos um ótimo momento de trocas, né? De trocas. Eu sou Carlos Souza, na verdade, na Cefaz e na vida eu sou conhecido como Carlão, mas aqui eu estou no papel de vovô Cal. Né? Tenho uma neta de 3 anos e 7 meses, Yasmin, e ótimo que você está aqui trocando experiências. Tem pessoas aqui que já falaram para nós aqui que tem netos de 23 anos, e eu acho que essa é uma experiência extremamente rica e que pode ajudar todos nós, auditores, e as pessoas que estão participando a pensar, refletir e agir, a atuar como um avô e avó, né? Mas de forma mais correta, mais participativa e melhor. Bom, eu me chamo José Maria, né? Gostaria de começar dizendo que, emocionalmente, todos nós somos avós, né? Quero agradecer a João Osvaldo pelo convite para participar dessa reunião especial dedicada aos avós, né? Os queridos e amados avós, né? Penso que estamos aqui reunidos para contar, celebrar, né? Celebrar histórias de vida, ensinamentos e, sobretudo, falar sobre a importância dos avós, do seu significado na vida de todos nós, na vida de nossas famílias. É isso que eu penso que espero que seja conduzida essa reunião pensando exatamente como ser avô, na essência da parte, a essência de ser avô, um avô produtor e provedor de memórias. É isso. Quero te dizer que eu sou avô de 6 netos, né? 3 meninas, 3 meninos. O mais velho com 11 anos, o mais novo com 10, o segundo com 10, 6, 5, 3 e 2, né? São muitos netos, né? É uma experiência riquíssima, assim, considerando essa diversidade, né, de gênero, de sexo, de idades. Então, era isso que eu queria complementar em relação à minha fala. Josias Menezes, avô de 4, 2 netinhas lindas, Helen, 29, e Rebeca, 1 ano. E de 2 netos maravilhosos também, João Pedro, com 12, e o Maxime, que mora lá na França. Eu estarei com ele esse ano ainda, aniversário dele, em novembro, vai fazer 10 anos. Estarei lá. Então, assim, é um prazer muito grande, uma renovação na vida da gente. É pena que, às vezes, a distância, nenhum mora em Salvador, mais próximo para Nova de Freitas, é Natal, é sempre mais distante, mas é assim, a gente está sempre se falando, se buscando, estar junto nas datas especiais e tal, eu acredito assim que o papel dos avós é estimular os netos, até a princípio até um apoio assim logístico na vida dos filhos, para que eles tenham um bom encaminhamento do seu filho e dos nossos netos, até melhor do que nós concedemos para eles, né? Apoio de educação, na área de saúde e tal, e também até para exemplo, mostrar para eles que avô, não tanto quanto os pais, são pessoas que
que trabalharam e que construíram família e que buscam ser felizes, sobretudo com a presença deles em nossas vidas. Então, retorno aqui, dessa vez para me apresentar de uma forma melhor, né? Mais tranquila. Algumas pessoas já me conhecem, acho que uma grande parte da Cefaz me conhece, pelo menos da minha geração. Eliette Pérez, eu estou aqui na condição de vice-diretora de aposentado, né, da Mícia, quando eu trabalho, fingindo que trabalho com o João Osvaldo, que na verdade ele que faz tudo, coitado. Eu muito pouco, mas é isso aí. Meu papel de avó é fantástico, gente. Eu amo ser avó. Eu fui avó muito cedo, quando as pessoas ainda diziam para mim: então diga que é avó, diga que é tia, porque você está muito nova para ser avó. Eu adorava quando minha neta dizia vovó, e quando chegava na rua, que as pessoas diziam, é sua mãe, não é? Ela, não, é minha avó. Aquilo foi muito bonito e foi construindo em mim o significado de ser avó. Avó é algo assim bem diferente de ser mãe, porque é um pouco também de amor, renúncia. Porque o filho, a gente sabe que é da gente, a gente administra, a gente convive, a gente leva o filho. E com o neto é diferente, não é? A gente tem, eu fui um pouco de avó um tempo maior com minha neta mais velha, mas com o resto não. Sou avó esporádica, sou aquela avó participativa à distância. Eu não perco nenhum evento dos meus netos. Tenho 5 netos, sendo que a mais velha está casada, formada, casada, e a mais nova tem 15 anos. Então, é maravilhoso ver até essa diferença. E eu adoro realmente ser avó. Então, eu sou Elina Amália, sou mãe de 3 e avó de 2. Um menino, Felipe, que é meu cachorrinho, que eu chamo, e uma menina de 13 anos. Eu costumo dizer que o papel da avó é mimar. E os pais que não é criar, é mimar. E estar sempre presente para na hora de quebrar um galho, quer sair, o filho quer sair, quer trabalhar, e a avó está presente ali para segurar a barra, eles saírem. Mas eu só mimo. E eles, assim, me adoram. Chega lá, o meu neto Felipe, fez 9 anos, ele é Bahia, e eu sou Bahia, então ele só aceita assistir jogo do Bahia comigo. A mãe dele, não, eu não vou, mas eu quero ir para casa da minha avó, porque a minha avó vai torcer comigo. Aí a gente fica lá e assiste o jogo, ele chora, quando não chora, não é para chorar. A gente tem que aprender, eu explico para ele, a gente perde, a vida é um jogo, a gente perde e ganha, você tem que saber perder também. Se a pessoa é uma coisa sem graça, Felipe, se você só ganhasse tudo, aí começa a conversar com ele aí fica paradinho assim, sabe? Mas vem com cada uma que não é fácil. Agora, a neta maior, de 13 anos, ela mora em Brasília. Eu tenho pouca, só uma vez, 2 vezes no ano, mas procuro falar com ela, mas ela é meio caladinha assim mesmo. Mas procuro falar com ela sempre que posso e amo assim condicionalmente. Eu sou assim capaz de dizer que eu daria minha vida por meus netos. Eu, assim, eu acho que é uma coisa, assim, é uma segunda, como é que se diz, oportunidade que a gente tem na vida é de ver os netos, né? De fazer alguma coisa para aquela pessoinha que está ali. Coisas, às vezes, que a gente diz assim, poxa, eu não fiz isso com meus filhos, devia ter feito. Não fiz isso com meus filhos, não é isso? Mas a gente aí faz com os netos e se sente mais ou menos resolvida, né? Só isso. Eu agora? Chegar aqui na frente. Boa tarde a todos, para quem ainda não me viu. Eu sou Elizabeth Conceição, Beth. Para alguns, Beth das Febres, apesar de há mais de 10 anos. Bem, não, 20. Mais de 20, que eu já saí. Então, mas hoje eu sou vovó Beth. E essa é a sonora que eu mais gosto de ouvir. Né? Eu sou avó de 2 crianças lindas, maravilhosas, Martim, com 5 anos e meio, e Sofia, com 1 ano e 2 meses. São 2 etapas, são 2 situações, mas eu os trato de uma forma exatamente igual,
E assim, eu posso garantir para vocês que por tudo que eu já fiz na minha vida, esta é a minha melhor função, a que eu mais gosto de ser. Eu encontrei uma função que me dá muito prazer, que é ser avó. Não existe coisa melhor na vida do que você ser avó. E principalmente quando você tem pais responsáveis desses avós, ou dessas crianças, né? Ser avó em outras circunstâncias exige um pouco mais, mas ser avó, quando você sabe que seus netos estão sendo bem conduzidos pelos pais que têm, então isso é uma tranquilidade e uma satisfação imensa. Então, o que eu posso dizer a vocês é que a frase que eu mais gosto de ouvir é quando meu neto liga para mim, porque a gente mora muito distante, né? São 1.000 quilômetros de distância. E diz assim, vovó, estou com saudade. Vovó, eu te amo. Pronto. Ganhei meu dia, minha semana, meu mês, e não precisa mais nada. Eu vou ficar por aqui porque tem muita gente para falar e a gente pode trocar outras informações depois. É isso aí. Eu sou avó de 5 netos. A minha última neta é recém-nascida, está aí no apartamento comigo, que ela teve um probleminha de saúde e veio para aqui com o filho. E esse é um filho é um filho mesmo, porque eu também para criar, adotei como filho, né? E ele hoje me deu essa netinha. E eu tenho já um de 23 anos, tenho uma de 16 anos, que essa disse que vai ser escritora, ela já faz versos e prosas, que eu também faço verso e prosa, né? E ela puxou, acho que puxou a mim. Aí ela disse, vó, eu vou ser escritora, eu estou fazendo meu livro. Está escrevendo um livro dele. E eu estou gostando porque ela faz cada coisa linda. Essa é a filha do meu filho mais velho. E aí eu amei ser vó, amo ser mãe, amo ser vó. Todas as funções na vida que eu tive assim com eles, é maravilhoso. Eu acho muito maravilhoso. Eu sou Jane Sezimbra, sou mãe, sou avó também, mas eu estou aqui como convidada, representando a Escola de Paz do Brasil. Eu e Reinaldo fomos eleitos esse ano como casal presidente aqui da nossa seccional de Salvador. E Renato também, que é um associado da seccional de Salvador, me convidou, Eliette pediu para ele convidar alguém da Escola de Paz, e ele me convidou e eu estou aqui com o maior prazer. As conversas preliminares já foram bem interessantes, muito bom. Bom, eu sou Renato Falcão, eu sou avô de 6 netos. Tenho 3 filhos e 6 netos, sendo a mais velha com 17 anos e o mais novo com 3 anos de idade. Né? E eu vi uma coisa agora interessante que a Beth falou, que a sonora que ela gostava mais era quando era chamada de avó. E eu me lembrei que minha neta mais velha, e a segunda também, quando quer me agradar, me chama de vô. Né? Então, realmente, é uma alegria ter netos. Né? Eu hoje me realizo mais. Eu, quando era pai apenas, eu não tinha muito tempo. Eu escrevi até um livrinho ano passado, um livrinho infantil, onde eu coloquei na apresentação do livro e eu, quando era pai apenas, eu não tinha tempo para meus filhos. E agora passei a ter mais tempo para os netos. Né? Embora eu não me considere um super avô. Depois a gente chega aos detalhes. Obrigado. Eu sou Silvia Lemira, eu sou avó de Aurora. Eu sou a vovó Zizi. Chega, me emociono. Com muito prazer, porque a Aurora veio assim como uma bênção na vida da gente. Ela chegou pouco antes da pandemia e ficou lá em casa. Então, eu tive a felicidade de poder cuidar dela durante a pandemia e ela praticamente nos salvou ali, naquele momento tão difícil. Eu fico com ela às terças e quintas e para mim é uma felicidade, porque essa é uma troca de experiências maravilhosas. A menina sabe de tudo, é muito esperta demais. E também, mas eu também fico observando ali isso que alguém falou aqui, que é muito importante a gente saber que os pais estão dando uma boa educação aos filhos, então isso já tranquiliza muito a gente. Eu fico mesmo no meu papel de avó, mas de mimar um pouco. Mas também eu gosto de aprender com ela, porque a Aurora já tem muita coisa para ensinar e eu tenho também para passar para ela. Eu acho que esse papel é maravilhoso.
E agora eu vou ser a primeira avó mais feliz do mundo. Porque meu sobrinho vai ter um filhinho que para mim é o meu netinho, sua avó, tia-avó, e muito feliz por isso. Então, agradeço demais a oportunidade, Eliette e João, de terem me convidado para esse momento. Obrigada. Então, vamos abrir aí, quem tiver alguma coisa assim palpitando, que queira falar, coloca, que está na hora das emoções, não é? Então, quem tem alguma coisa aí palpitando para falar? Jane? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a relação entre avós e netos. Até já comentamos aqui no início. Que tem a relação de pai com filhos, né? Mãe com filhos, a paternidade e a maternidade. E a relação entre avós e netos a gente chama de avosidade. E essa relação tem que ter muito cuidado, porque tem os pais no meio. Então você tem que respeitar isso. Isso tem que ser respeitado e levado em consideração. A gente não pode fazer os gostos do neto coisas que os pais não aprovam. Então isso tem que ter é muito sério isso. Né? Porque muitas vezes os netos chegam na casa dos pais, voltam para as casas dos pais e já são meio desobedientes, né? Dependendo da idade. Aí ficam mais ainda. Porque minha avó deixa, porque meu avô deixa. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então a avosidade é de muita responsabilidade. Né? E o papel de avós, como nós falamos aqui antes também, é construir a identidade da família, é a nossa obrigação cuidar disso. E a gente cuida disso como? Conversando, contando histórias da nossa família, da nossa infância, da infância dos pais deles. Eles adoram, nossos netos adoram ouvir isso. Né? Olhar as fotos da família. Isso tudo é muito importante. E essa troca de afetos entre avós e netos é diferente da troca de afetos entre pais e filhos. A gente tem que entender isso. Porque os avós, como o Renato disse, estão com mais tempo livre, né? Tem mais paciência. Alguns avós nem tanto, mas a maioria precisa ter mais paciência, né? Para ter essa relação com os netos. E a flexibilidade é muito importante, sem rigidez, né, nos comportamentos. Não precisa isso, porque os pais já são muito mais rígidos. E nós fomos muito mais rígidos, né, com os filhos. E com os netos a gente precisa aliviar um pouco mais. E aí a gente vai trocando aqui e depois a gente vai falando sobre outras coisas que eu pensei aqui. Uma coisa que você falou, Jane, sobre essa questão da tradição oral, que é tão importante, porque eles gostam muito. E quando a gente conta a história da gente, porque os filhos têm uma visão, né? Então, eles ouvem a história da gente. Carlão, você está... Parênteses só, gente. Carlão, você ficou tão diferente, porque eu nem te reconheci. Porque eu lhe a última vez de cabelo... A mesma coisa, igual, ótimo. Mas eu lhe a última vez de cabelos pretos, e agora estou levando de cabelos brancos. Aí agora quando você... Né, Carlão? Mas é a mesma coisa, você também tomou suja sem querer. É a mesma coisa. Sabe que eu sempre quebro o gelo, né, gente? E tal, esse negócio de passar para ele também, não é só para a gente. Passou para ele também. Que bom, né? Que bom. Então, aí eles conhecem a história da gente pelos filhos, pelos nossos filhos, pelos pais deles, né? Pelos nossos filhos. E quando a gente conta, é diferente. Aí, quando eu converso com meus netos, sempre encontro um tempinho para contar um pouco da minha história, da história do avô e tal, e eles ficam felizes. E aí, teve um neto que depois passou na minha frente, vovó, aprendi tanto com você, que uns me chamam de vovó. Tão engraçado. E isso é bacana. Essa questão, sabe, Jane, também como a gente fazer as coisas sem interferir na criação que eles recebem. Minha neta, número 3, a filha de Aline, ela adora o meu mingau de aveia. Não tem... Gente, eu não sabia que eu fazia mingau de aveia tão bom. Mingau de aveia. Então, quando eu chegava lá, vovó, mingau de aveia. Aí teve um dia que meu genro perguntou: Sofia, você não vai querer outra coisa, só mingau de aveia? Então, percebi que ele disse, poxa, não pode ser mingau de aveia todos os dias, né? Então, apesar do carinho dela, que ela queria aproveitar o meu tempo ali, todo dia comer mingau de aveia, eu entendi que aquilo
incomodava, porque ele queria que ela diversificasse também a alimentação noturna. Eu respeitei, mas foi muito engraçado. Aí também aprendi, gente, até fiz um vídeo, a fazer rabanada. Eu não sabia que eu fazia rabanada tão bem. Meu Deus! Agora sou a rainha da rabanada para meus netos. Começou no Natal. Quando eu encontro, vovó, faz rabanada? Vovó, faz rabanada? Não importa a época. Então, a gente vai construindo essas memórias afetivas, essas coisas gostosas, né? É um passeio no shopping, é uma coisa. Eu comecei a fazer aula de inglês por causa da minha neta, porque eu sempre fui de ler e escrever, mas não de falar e de ouvir, dificuldade. Ela disse assim, vovó, você sabe. Ela fala, você pode, porque em inglês, como ela é alemã, que ela fala, you can, né? Em inglês, ok? Não faz com você pode, como a gente, né? Você sabe, não. Então, você pode. Posso? Eu fiquei assim, posso? Claro que eu posso, nossa, eu não consigo. Mas aí, de repente, eu comecei. Gente, está sendo legal eu voltar. Como ela gosta muito de pintura, todos os meus netos gostam de pintura. Eu descobri que eu não tive oportunidade, mas eu também tenho uma tendência. Eu comecei a fazer curso de pintura. Então, vocês vejam que é uma troca fantástica. Eles aprendem com a gente vai aprendendo também com eles. Isso é maravilhoso. Quem quer pegar aí para continuar? Eu queria falar da palavrinha mágica, né? O vovó, né? Realmente não tem palavra mais doce, né? E nos mobiliza para fazer qualquer coisa do que vovó, né? Cada uma chama de uma forma, vovó. E dizer vovó, eu te amo, então, Ave Maria, beijo para você, minha neta maravilhosa. Vovó. E, assim, eu conheço, né? Tenho amigos que tem 5 netas, mas nenhum chama de vó. Chama pelo nome. Aí diz, meu Deus, você não está experimentando a melhor coisa do mundo, né? A coisa mais gratificante. E como você, né, nesse processo, como você aprende, né, com elas, né? Eu, no caso, né, a Sofia tem 16, Júlia 13, Catarina com 4, mas as 3, cada uma tem um jeito de ser, e eu tenho aprendido até com a de 4 anos, a parte tecnológica mesmo, assim, vovó, é assim que faz. Aí a outra faz, vovó, você ainda não faz. Vem cá que eu vou ensinar, vovó. Não, essa coisa que você rejuvenesce, né? Então, né? Você revitaliza tudo, você quer ir para o chão, aí não dói o joelho, não dói nada. Você fica depois toda estrupiada, mas assim, não dói, né? Na hora não dói, você vai, né? Você se abaixa para brincar com aquela criança, né? Então, assim, é muito gratificante, não tem coisa... E assim, eu sou uma avó que ainda não estou em tempo integral com elas, né, porque eu estou nativa, trabalhando de manhã e tarde e noite. Vovó, onde é que você está? Vovó, aí eu sou uma rede de apoio também, né? Minha mãe, traga. Então, abre as portas, a hora que quiser, pode ir lá para casa, tem um cantinho lá para dormir, tem um cantinho para ficar, a comidinha, um Nescauzinho, um negócio e tal. E eu procuro realmente não interferir, né, na educação. Fico olhando, né, observando, mas se tiver de falar alguma coisa, eu chamo assim a parte, né? Dou uma sinalização, mas junto com eles ali tá tudo bem, tá o pai, tá a mãe presente, principalmente eu não interfiro de jeito nenhum. Mas, e realmente, não tem coisa melhor do que você experimentar isso. Agora, com o meu neto de 9 anos, é difícil, mesmo que eu quisesse interferir na educação, na coisa dele com a mãe dele, ele não permite, não. Ele faz assim, eu digo uma coisa, ele faz, agora não. Aí eu tenho que falar com minha mãe, porque minha mãe não gosta assim. Isso. Minha mãe não quer que eu faça isso. Aí outro dia eu fui, Coca-Cola, todo mundo bebendo, aí eu fui assim, vovó, não Coca-Cola, não? Agora eu estou doida para experimentar. Será que eu posso? Eu digo, não, meu filho, não, sua mãe não quer. Sua mãe não quer, seu pai não quer, me desculpe, que isso escapuliu. Não. Leva a sério, leva a sério. Não, e ele é assim. Não, todos os dois, a menina também é a mesma coisa. Marcela, isso assim, eu tenho que falar com a minha mãe, né, minha avó? Tudo assim, a mãe. E é a mãe, viu? O pai parece que não tem, é a mãe. E cada família tem uma forma, tem sua dinâmica, né? Porque com a Sofia, que todo mundo aqui tem Sofia, né? Sofia, quando eu chego, ele fala assim, é com você. Então, o que eu fizer está feito. O que eu fizer. Se eu disser a Sofia que pode fazer isso, Sofia, é o que eu fizer. Já com a mãe de Cauã, ele disse, não, vou perguntar à minha mãe.
Entendeu? Então, a gente também tem que ver, é um jogo. Com Você certeza. tem que, né? Ah, porque naquela diferença, não, eu tipo, é dessa forma, é assim, pronto. Aí só para minha papai, é você que decide. Papai falou que você que está aqui, é você que vai decidir. Entendeu? Então a regra é uma, tá? Não, é minha mãe que vai decidir. E a gente tem que respeitar a gente. Com Porque são as certeza. regras dinâmicas de cada casa. Interessante isso, né? Nazaré falou uma coisa interessante, assim, você gosta de ser chamada de avó. Minha filha achava que eu não ia gostar de ser chamada de avó. E para mim foi uma surpresa quando a menina começou a falar, e eu amei aquele vovó. Vovó Zizi, né? Eu me emocionei por isso, porque é uma coisa que eu acho tão linda. E, como eu falei, aprendo muito com ela, mas eu também procuro respeitar isso aí das escolhas, porque ela já veio de lá, já vem para ficar comigo com essa certeza que o que ela pode e quer comer. Mas, às vezes, ela pede para experimentar alguma coisa diferente. Ou então, quando eu tento dar, não há quem faça abrir a boca, senão, se ela não olhar e gostar daquilo. Só para ver, só para provar que se a gente não experimentar, a gente não vai saber. Mas ela, às vezes, não quer. Mas o que ela gostar, já sabe o que quer, e só quero lanches saudáveis. Aí eu providencio a goiaba tailandesa, sofro para achar essa goiaba na Ceasa. Goiaba tailandesa, castanha, não sei o que, alguma coisa, tudo natural. Mas teve um dia que eu disse assim, Laurinha, vamos experimentar aqui um refrigerantezinho? Aí ela botou na boca. Bom, mas não pode saber. Fica só entre nós. Então, essa troca é maravilhosa. Eu fico realmente feliz e acho que essa oportunidade que Deus nos deu de renovar nossas vidas. Ele traz realmente essa experiência, né, de renovação. O estudo já está começando também a aprender inglês. Então, assim, já temos essa troca, eu me relembro, ela aprende. Enfim, é muito bom mesmo. Eu, de minha parte, assim, eu concordo que realmente a gente não deve interferir na educação dos netos. Mas eu penso assim que nós temos um papel de complementariedade. No meu caso, eu assumi assim, um papel de orientação na parte de artes, na parte artística, porque eu acredito muito em desenvolver a sensibilidade das pessoas através da arte. Então, durante muitos anos, vários anos, eu levava minha neta mais velha para estudar piano. Ela hoje, graças a Deus, toca direitinho. Infelizmente, suspendeu o estudo para fazer vestibular esse ano. Tá? Eu também tentei já com meus três netos de meu filho, né, que estudassem música também, mas fracassei. Eu doei para eles um teclado, né, porque eu ganhei o piano de minha mulher, que ela me deu o piano de presente, obrigado. Então, eu aí doei um teclado, até hoje não estudaram. Mas o mais novo deles, que é uma figura, esse é uma figura, eu percebi nele um traço diferente no desenho dele. E tem uma escola de pintura no Rio Vermelho, que também aceita crianças. E nós matriculamos ele no ano passado, e ele se revelou. Realmente pinta muito bem, desenha e pinta muito bem, está indo todos os sábados. Então, ele começou a pintar bem direitinho, e todo mundo disputando os desenhos dele. Ele guarda tudo, ele não quer saber de dar. Aí, outro dia, eu levei ele na aula, ele disse, ô Guigui, quando é que você vai dar para vovô uma pintura sua? Ele disse, vovô, só pagando. Gostei. Agora a minha neta, ela está escrevendo um livro, sabe? Quantos anos? Ela tem, acho que é 13 anos, está escrevendo, diz que vou escrever meu livro. Agora, eu não falei nada com ela, mas eu estava escrevendo um também. Tem muitos anos que eu estava escrevendo um e não terminei. Agora eu me empolguei quando ela falou, vou terminar o meu. Você animou. Eu animei. Ela está escrevendo, mas ela não sabia que eu estava escrevendo o meu, não é? Aí eu tô com um lá, eu tenho várias cadernetinhas já escritas, né?
Aí eu vou passar limpo, eu vou mandar uma pessoa corrigir o português, que o português, de qualquer maneira, tem que ter a pessoa, Para né? revisar. Para revisar o português, porque não sei se tem alguma falha. E que o livro, para você publicar, você tem que mandar revisar mesmo. Claro. Aí eu vou mandar revisar todo e vou escrever. E tem e o meu eu faço versos e prosa, né? Aí no meio eu boto uma poesia, no meio eu tenho essa aqui, fala hoje na imensidão do mundo, na paz ou no silêncio profundo, no burlamento do meu interior, tu és uma real lembrança. Por nela eu passo a imaginar-te, projetando tua imagem à realidade, com o desejo de aconchegar-te. Como fazê-lo, já não é possível. Estás por certo, além adormecido ou envolvido no grande segredo da imortalidade do seu próprio espírito. Mas isso me emociona que eu fiz para meu pai, entendeu? Eu fiz isso para meu pai. Eu tenho essa e tenho várias outras escritas lá na cadernetazinha. Aí eu vou pegar, vou passar limpo. Aí essa eu gravei porque eu fiz para o velho. Aí gravei. Todo lugar que eu vou, sempre eu falo, né? Porque meu pai gostava de escrever. E ele fazia também verso e prosa, entendeu? Só que o livrinho que ele deixou, a gente morreu de procurar e não achei. Ele tinha um livrinho que ele fazia as coisas dele. Quando ele estava lá, ele levou muito tempo doente na cama, aí ele escrevia. E eu procurei esse livro e não achei, não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi alguma empregada que na hora não sabia e jogou fora, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu herdei e estou escrevendo. Que bom. E minha neta tá me seguindo também, tá fazendo as coisas dela. Ela faz cada coisa que você fica abismada de ver. Ela faz cada coisa linda mesmo. Dando continuidade ao que a fala de Eliette sobre ancestralidade, sobre contar histórias, preservar a memória, é isso que eu acho. Eu acho que é importante o papel do avô no contexto, né, da relação com os nossos netos é exatamente esse. É preservar memórias, é falar sobre nossas ancestralidades, sobre nossas pessoalidades, né? A origem de nossas famílias. Nós contamos muitas histórias. Os nossos avós nos contou muitas histórias que nós guardamos até hoje. Eu estou aqui conversando com vocês, estou lembrando das histórias que meus avós me contaram. Estou me lembrando das férias que todos os anos estive com eles, da felicidade do encontro, da felicidade de passar 1, 2 meses de convivência. E essa convivência não foi uma convivência vazia, foi uma convivência de contar origens, de contar histórias, de contar referências, falar de carinho, de amor, entendeu? Eu anotei aqui, queria citar para vocês. E até, Luiz, até das dificuldades que foram superadas. Todas as dificuldades, porque as relações não são feitas somente de alegria, de boas. Tem as dificuldades, que isso que nos faz crescer, né? E ver uma realidade diferente, ampliar a consciência em relação às coisas. Em relação a essa questão da memória, que eu acho assim, fundamental e que eu sempre trago dentro do meu coração, eu queria só citar uma frase de Saramago, né, que ele disse o seguinte, vou abrir aspas, eu acho assim, de uma poesia, de uma profundidade bacana. Eu vou abrir aspas, ele disse assim: fisicamente habitamos um espaço, mas emocionalmente somos habitados por uma memória. Então, o que é que quer dizer com isso? Nós nos devemos deixar habitar por memórias e devemos também habitar nossos netos de memórias. Nós somos, a todo instante, habitados por memórias. Isso que estamos fazendo aqui serão nossas memórias. Então, essa questão, esse aprofundamento do conhecer, do interagir com os nossos netos. Eu tenho 4 netos, tenho 4 filhos, né? 4 mulheres e um homem. O mais novo, o Bel, cresceu, a gente trabalhava até junto quando ele nasceu, né? Ela nasceu assim, 10 anos depois da filha mais nova que eu tinha, né? Eu tenho uma diferença de 10 anos, o Luca tem hoje, vai fazer 21 anos, Bel. Você vê como passa. A gente trabalhava lá no Cabo, o Bel foi até visitar. O meu filho, vamos dizer assim, como a gente chamava antigamente, temporão, né? Como nossa colega ali falou, a bênção na vida da gente, né? Os filhos já velhos, e você poder ter uma convivência ainda dentro de casa com um filho de 21 anos, que é um amor de pessoa, né? Que
está seguindo a carreira do pai, estudando economia, e, por sinal, gosta demais, né? Eu acho que ele, nesse aspecto, vai ter um futuro assim, brilhante, porque já deu para perceber, né, Bel, como as coisas devem ser caminhadas. Então, é um prazer que não tem como palavras, né, para você descrever essas relações de cumplicidade, de amor, de carinho, mas dentro de uma situação, dentro de uma realidade, né, que a vida não é feita somente, né, a vida tem que ser encarada da maneira como ela é. Então, é assim, os avós, além de serem essa referência de carinho, de afeto, de sabedoria, vamos dizer assim, né? Ele nos conecta também a uma outra dimensão, que é essa dimensão das nossas ancestralidades, né? A dimensão das memórias. É a memória. Entendeu? Era isso que eu queria abordar, que eu acho que a memória, a palavra hoje, para mim, fundamental na relação com meus netos, chama-se memória. E outra, depois a gente pode até aprofundar mais. Só pegando essa, complementando aí, a memória, o ser humano precisa disso para crescer, se desenvolver, sabe, com firmeza, sabendo quem é, de onde vem, para onde ele quer ir, bom, isso ele vai escolher. Mas saber quem são aqueles que vieram antes dele, eu acho fundamental. Você não flutua na natureza. Você tem que ter referências. Você vem de algum lugar. E, querendo ou não, é a mistura do sangue de todos aqueles que passaram pela sua família, que é você. Com certeza, Né? com certeza. E, Beth, foi tão engraçado que uma vez minha neta, caçula, alguma conversa que ela teve com a mãe, não me lembro bem, mas eu sei que ela disse para a mãe dela, ela estava com 6, 7 anos, disse, eu tenho o sangue dela. É incrível, isso ficou na minha memória para sempre. Como é que eu tenho o sangue dela. Então, foi muito lindo, né? Olha, você ouviu um neto dizer isso, né, para o pai? Eu tenho. Hã? Mas tem idade, eu tenho o sangue da minha avó, né? Que coisa linda. Muito E legal. agora ela cortou o cabelo parecido comigo. Eu estou no hospital, avó, tá bem, estou cortando ela tá igual a minha. Eles querem seguir a pessoa, a avó, né? Quer seguir o pai, a mãe. Então, a avó. Então, isso é exemplo. É exemplo. E quando a gente tem bons exemplos para dar, melhor ainda. Não é? Boas Hoje convivências, né? Isso. Apesar de hoje estar muito difícil por causa da tecnologia, né? Está difícil. A internet hoje com esse negócio Está desviando meninos inteligentes que a gente vê que podia, mas fica ali aficionado naquele negócio. O negócio daquele jogo. Vou falar em exemplo, eu vou contar aqui antes que eu esqueça. Eu estava com a minha neta no shopping e ela comprou um docinho lá embalado e a moça ia botar na sacola, né? Era um docinho pequenininho e uma sacola enorme. Aí ela disse, não, moça, não precisa colocar na sacola não, porque a natureza agradece. Aí eu tomei assim aquele susto de satisfação, porque eu falo isso sempre, né? Quando eu compro alguma coisa miúda que pode pôr na bolsa, eu digo, não, meu amor, não precisa colocar não, a natureza agradece. Eu nunca imaginei que ela prestasse atenção. Repare o exemplo como é importante, né? Então, a gente educa os netos também. Não é? A gente pensa que não, mas você está educando os netos. Eu achei coisa mais linda. E ela diz isso sempre. Não precisa não, moça, precisa não. A natureza agradece. A mesma frase que eu falo. Uma coisa. Achei lindo. Os avós têm que ser referências de princípio. Com certeza, Os avós com certeza. Precisa deixar referências. Isso. E a gente passa isso, sem perceber você passa, né? A sua maneira de ser, Sem sua maneira de falar, tratar né, os outros. falar com exemplo. Isso. Com certeza. Que é aquela coisa, né? Que o exemplo arrasta, né? É o que fica, é o exemplo. Vocês estavam falando aí da memória, e uma coisa que eu tenho observado, sentido, que faz um efeito, é da gente compartilhar também, não as dificuldades como uma coisa pesada, mas a jornada que foi vivida para se chegar onde está. Porque hoje, com a tecnologia, com essa sociedade instantânea,
Eu acho que os jovens têm a ideia que a gente já nasceu assim como está aqui, certo? Com tudo, com todo o conforto que tem. E não foi bem assim, com maior ou menor dificuldade, mas todo mundo teve obstáculos, superou obstáculos e tal, e está aí bem. Porque eu acho que, às vezes, hoje, eles se sentem os mais velhos, né? Os adolescentes, os que estão acabando de se formar, que estão começando uma carreira, muitas vezes, se sentem meio impotentes diante das dificuldades do mundo. Como se eles estivessem tendo aquelas dificuldades e nunca se tivesse tido dificuldade nenhuma. Então, quando a gente conta, né, eu noto assim que fico olhando, tá entendendo? Assim como que diz, ah, tá certo. Aí eu já não falo em relação a neto, mas é como se fosse neto, porque eu tenho 2 sobrinhos que são mais novos, né? Então, que eles têm 22 anos, 24 anos. E aí, eu tenho que dizer assim, eu gosto muito de conversar com você, porque justamente eu gosto de contar. Eu gosto de contar que eu fui trabalhar, que aí mudou o governo, eu fui demitida, não sei o quê, até que fiz um concurso que fui para a secretaria. Parece assim que você já nasceu auditor, você já foi tudo muito bem. E muitas vezes a gente tem um certo receio ou de contar a dificuldade, ou até de contar coisas que não foram tão boas na história. Mas eu acho que é bom, porque como a gente sobreviveu, como a gente sobreviveu, mostrar que também é possível. Eu acho que é um estímulo. Isso aí é bom. Dizer, por exemplo, eu tive dificuldade de aprender a ler, minha gente, muito grande dificuldade de aprender a ler. E quem me ensinou a ler? Minha avó materna. Minha avó materna, que não tinha escolaridade, não sei se chegou a frequentar a escola, se foi muito pouco, mas quando até minha mãe, que era professora, vamos dizer assim, jogou a toalha, ela me pegou e com aquele método antigo de fazer um quadradinho e botar a letra, que era condenado já, me ensinou a ler. A minha e meu irmão, que estava do lado, tá entendendo? Também começando a ler. Então, saber que hoje Tia Bel fala não sei o quê, mas tive uma dificuldade imensa de ser alfabetizada. Se não tivesse minha avó, se não tivesse... Talvez tivesse ficado ali no tati-bitati, minha mãe não ia deixar. Mas, tá entendendo? Mas eu digo assim, saber que existem dificuldades e que a gente supera. Isso, Não é? Naquele tempo que não se ficava desempregado, eu fiquei desempregada 6 meses. Outro dia, meu sobrinho está se formando, ainda nem se formou. Forma no fim do mês, de agosto. Ah, porque eu sou desempregado. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, você não é desempregado. Você não é. Você está. Você é estudante. Você já é estudante. Você ainda não é formado. Você não pode tirar um CREA. Tá? Então, você ainda não é desempregado. Aí conta a minha história. Aí olha assim, como que diz, não é um horror a pessoa ficar desempregada. Não vai ficar no resto da vida. Porque tem essas coisas hoje. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente também dar essa dimensão. Principalmente, a gente há de convir que na nossa situação, que não é a situação da grande maioria da população, as coisas são, de uma certa forma, fluidas e facilitadas e tal, para nossos filhos, nossos netos. Não é? Então, muitas vezes, quando tem um obstáculo maior que não se consegue contornar de primeira, eles olham como uma coisa intransponível. Tá? E a gente dá esse lado também, eu acho que é bom. É importante. Eu acho assim, eu tenho uma impressão com relação a isso. Uhum. Não sou técnica, não tenho estudo, conhecimento científico para dizer, mas eu acho que a educação formal hoje leva o jovem a achar que tudo é daquela forma fácil. Uhum. Certo? Eu acho, eu tenho essa impressão. Tanto que eles não estão acostumados a não conseguir. Quando não vem fácil, é uma frustração. Deixa muito grande. É verdade. Não sei, como eu falei, faço um parênteses, Por isso porque eu não nós tenho temos que conhecimento ajudar nisso, né, Bel? Isso aí, exatamente. Temos que ajudar nisso. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo com o meu neto. Toda quinta, terça e quinta, eu levo ele para o inglês. Ele estuda ali. Aí eu levo ele para o inglês. Teve um dia que eu cheguei, demorei de chegar. E ele ficou zangado. E aí, bom dia, meu amor. Você tá zangado por quê? Vovó, atrasada. Chega atrasado. Eu disse, o quê? Felipe, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Você acha que sua avó tem obrigação, é sua empregada, tem obrigação de trazer? Não, Felipe.
Vovó faz isso porque a vovó te ama, porque senão você teria que ir de Uber, de ônibus com a empregada, entendeu, Felipe? Agora, a vovó, como te ama muito, vem pegar você e te leva. Mas eu não tenho obrigação, ele ficou me olhando assim. Oxi, que me leva daquilo de toda ele toma aquilo como uma coisa, uma obrigação, que eu tenho que chegar na hora e tudo. Aí eu expliquei para ele, ele ficou assim, olha, porque se a avó não quiser, se eu disser um dia, você vai ter que ir ou de Uber, ele odeia ir de Uber, ou se não, vai com a empregada, vai te levar, eu mando ela pegar um ônibus para ir com você, levar você para a escola. Aí você vai ver como é bom. Ele contou a mãe dele. Aí o Aí, contraponto o que dos aconteceu com avós. você, mais Felipe, lá que ele disse que a vovó se zangou porque eu me zanguei. Eu digo, não, eu não zanguei, eu conversei com ele. Aí ele já me, pois é, fez bem, muito bem, ele já me porque ele também, eu não culpo ele, eu culpo ela. Porque ele olha a coisa como se a gente tivesse obrigação. Exatamente. Porque a gente não deixa faltar, né? É isso aí. Não deixa. A menina vai levar, não, coitado, ele não quer ir, ele não gosta, eu vou levar. Deixa aí. Eu disse a mãe, um dia desse, a gente vai deixar ele ir de ônibus. Aí a mãe, não, de ônibus não, pelo amor de Deus, minha mãe, não. Eu não andei de ônibus tanto, minha mãe, de ônibus não. Eu andei de pé de ônibus. Eu ia de pé para o colégio. Vocês têm preocupação. Hoje Agora hoje Esses elementos que entraram Estão cheios, né? De gente andando. Mas assim, ó, o ônibus hoje está perigoso mesmo. Olha, eu acho também, viu, assim, que as crianças também e adolescentes, eles não passaram nem de longe O que nós do que passamos. nós passamos. E coisas que a gente conta, eles já, às vezes, acho que Estranho. ele não sabe que não ter água encanada, você pegar água do rio, trazer na cabeça. O que é você estudar sem energia em casa? Eu morei em Baixa Grande e Não ter geladeira, não ter, sabe, uma série de coisas, pegar uma lenha. Acho que aquilo sabe, aquilo lá, só lá na roça e tal, mas não, ele não sabe. Então, assim, inclusive no nosso meio, assim, vovó é uma pessoa bem sucedida e às vezes até supre quando os pais o responsável em alguma coisa que precisa, o vovô tem para suprir. Às vezes só enxerga a gente como pessoa bem sucedida. Então nós temos que estar lembrando, não é assim. Isso que é não bom. Foi, a construção Essas histórias não são foi muito fácil. boas. A construção não foi fácil, a construção foi difícil. Para chegar, eu vou chegar. Esse É verdade. E até hoje ainda está, de alguma forma, procurando estar junto, ajudando e tal, isso, aquilo. Foi assim, passou por muito sacrifício, não foi para estudar e tal, entendeu? Então, assim, então, é que a gente não pode deixar que a criança e adolescente se acha que ele vive num mundo assim que nada é difícil e as coisas não são fáceis. E quanto mais nós criamos facilidade, nós estamos prejudicando a construção do jovem, do cidadão. Eu estudava na Universidade de Feira e tinha um professor chamado Lima. Vocês lembram dele? Zé Lima. Zé Lima? Zé Lima. Era professor da universidade e era auditor fiscal. Zé Lima. Zé Lima, auditor fiscal e professor da universidade. Aí, quando ele era professor, eu fazia economia lá. Aí ele disse assim, Elvira, vai ter um concurso na Secretaria da Fazenda, você quer fazer? Aí eu disse, posso fazer. Aí ele chegou, me deu os assuntos para estudar, me deu tudo, eu fui fazer o concurso para agente de tributos. Foi que eu passei lá. Ele me deu todo apoio, uma hora eu quero encontrar com ele, porque eu tenho doido para agradecer tudo isso que ele fez por mim. Aí ele chegava na sala da aula de economia, ele dizia, Elvira, tem esse assunto aqui, ó, você quer levar para preparar para você amanhã começar a dar aula? Eu digo, quero. Aí eu levava para casa, arrumava toda e trazia, mostrava a ele. Ele dizia, ó, o rascunho aqui, e aqui está aqui minha aula. Eu posso falar? Ele pode. Me entregava o quadro, eu ia dar aula. Rapaz, ele ficava me monitorando. Ele foi, assim, a minha
o que me empurrou para a Secretaria da E Família. você passa isso para os seus netos, porque hoje eles pegam tudo isso na internet, né? É, Os Facinho, netos pegam tudo na internet. na internet. Não, mas meu neto, Nossa mudou da É. dificuldade É. para Pra facilidade. facilidade. Mas uma coisa assim que a gente precisa aprender, prestar atenção, né, na relação com os netos, como ela falou e como você falou, a questão da frustração. A gente diz muito, né, para os pais, o nosso trabalho da Escola de Pais é orientar pais, né, na educação dos filhos. A criança, a pessoa precisa saber lidar com frustrações. A criança que tudo tem ali pronto, com certeza vai ter problemas sérios na vida. Então, pequenas frustrações são importantíssimas na vida da pessoa. Os avós têm que respeitar isso, né? Porque às vezes o pai não pode dar determinada coisa. É importante, é imprescindível na sua vida isso. Então, seu pai não pode, então não. E você precisa. Então, muitas vezes o avô, a avó dá de presente, entendeu? Aquilo que não é tão importante na vida da criança. A gente precisa estar ligado nisso, porque os nossos netos, as nossas crianças precisam aprender a lidar com frustrações. E isso prepara para a vida. Todos nós aqui sofremos muitas frustrações, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, na idade jovem, recém-formados. Quantas vezes a gente não conseguiu o primeiro emprego, demorou, depois consegue. São frustrações. Claro. E isso é crescimento, é aprendizado. Construção Então, do self. é uma coisa que os avós precisam prestar atenção nisso. Os pais não podem, tudo bem, mas é importante, um curso que precisa, tudo bem, o avô pode pagar, é diferente, mas uma bobagem, um presente, um brinquedo, Um computador que pega. uma coisa que, entendeu? Um celular de última geração, para quê? Por que isso? Então a pessoa precisa prestar muita atenção. A gente vive numa sociedade de consumo. Pois é. Né? O que é ensinado, como Beth falou, nas escolas hoje, a nossa educação formal é baseada no consumo. Isso. Eles querem formar os alunos para conquistar bens materiais. Exatamente. O princípio é o princípio do ganha e perde. Não é o princípio do ganha e ganha. Nossos netos estão dentro desse modelo de educação que temos hoje aqui no Brasil. É o modelo do ganha e do perde. Para eu ganhar, o outro tem que perder. É o modelo de acumulação de bens materiais. É muito interessante falar sobre isso e falar com os nossos netos sobre isso. Nós vivemos uma sociedade, desde a eternidade, já de ansiosos. As crianças já vivem... As crianças de 5 anos já estão indo aos psicólogos por questões de ansiedade, por frustrações de não poder ter, o seu colega ter um tênis de tal marca, eu não poder ter, e etc, e etc, e etc. Tem um celular, Então, o cuidado que a gente tem que ter, esse é o verdadeiro cuidado que os avós, como disse nosso colega, na condição de pais complementares, é ajudar os nossos filhos, os nossos filhos na condução dessa questão do ter, essa questão da materialidade das coisas. Eu sou uma pessoa que... Eu estava lendo um livro de Walter Ugumãe, um escritor português, e que em um dos diálogos entre o narrador, um narrador e duas crianças falando, dois irmãos, e naquelas discussões que a gente já fez muito, a gente ficar brincando de o que eu vou ser quando crescer. Aí eu quero ser isso, eu quero ser não sei o quê. São coisas as mais extravagantes. E eu achei também, tinha uma coisa assim, sobrinho. Aí o irmão perguntou, os amigos, aí foram perguntando, aí o narrador perguntou à criança o que ela queria ser quando crescesse. Né? Depois de todos já terem falado um monte de coisas. Ela respondeu, eu quero ser gentil. Tá? Então, gentil. Eu falei em memória, não foi? Eu agora falo em gentil. São palavras mágicas. Palavras que a gente deve conduzir por todas as nossas... Eu não digo a gente, falar para os nossos netos, repetir para os nossos netos essas palavras. Gentileza, cordialidade, solidariedade, entendeu? Entender o ser humano na sua essência, humanidades. E você sabe... Coisas que estão desperdiçadas, porque hoje só se fala em quê? Em tênis de marca tal, coisa de marca celular, não sei o quê, o colega tem um skate daquele jeito. Então,
nossa função. É Eu acho que o verdade. nosso papel aqui nessa roda de conversas, né, que é especialíssima com pessoas tão especiais, é divulgar isso, falar, né, sobre gentilezas. E eu dizia, viu, que queria ser, sabe o Mais quê? ou menos isso que eu Dançarina. queria falar. Sabe o que acontecia? Toda vez que tinha festa no colégio, eu me apresentava no palco e dançava. E você já ouviu alguém falar assim, eu quero ser gentil? Eu bailava. Eu queria complementar, Eu dançava. Não é verdade? Muito bem, eu queria muito bem. complementar o que Jane Tu falou. dançava, Eliette? É uma tentação muito grande Eu também de dançava. nós, avós, e isso a gente sofre todo dia, de querer acabar com a frustração do neto. Então, eu sinto isso. Toda hora a gente é levado a ser, vamos dizer assim, a apoiar um consumismo exagerado. Eu adoto uma política com meus netos, claro que eu faço isso também, mas se você perguntar a um neto meu, o que é que vovô gosta? De que vovô gosta? De que coisas vovô gosta? Ele vai lhe responder coisas boas e baratas. É uma coisa que eu já incuti na cabeça do Venório, que a gente tem que procurar ser econômico. Tá certo, a gente quer comprar alguma coisa. Eu, de vez em quando, quase toda semana, meu segundo neto mais novo me convida para almoçar. É a mim e minha mulher. Ele é da Girassol. Ele aí me convida para almoçar no shopping Itaigara, para depois voltar para a escola, que ele tenha continuidade depois, né? E sempre ele quer um presente. O Bigui é aquele, né? Aquele da pintura. Bigui, você sabe que vovô gosta de coisa boa e barata. Eu já sei, meu avô, já sei. Então, a gente tem, acho que a gente tem que educar um pouco o neto para que ele dê valor ao dinheiro, no bom sentido da palavra, né? Dê valor ao dinheiro, não querer coisas absurdas, coisas caras, né? E também saber suportar uma frustração de não ter e ter que esperar o momento certo para ter. Então, acho que isso aí complementa o que o Jane falou. Com certeza. Mas isso depende muito dos pais, né? Porque eu tenho dois casos, que eu estava conversando com ela. A minha neta, de 13 anos, que meu filho ela é uma menina assim, que ela já leu todos os gibis que você pode imaginar. A gente pergunta, o que você quer de presente? Livro. Minha neta Ela diz assim, qual é o livro que ela quer, a série que ela quer. Eu quero aquela série da não sei o que, o diário de não sei quem, diário. Tem vários presentes para ela assim. Ela é assim, por quê? Por causa do pai dela, principalmente. Marcelinho. Já o menino, já a mãe, igual a avó. Às vezes hoje eu tento barrar o menino, ela vai por outra roupa também, mas o bichinho está querendo mesmo. Aí isso, Ainda temos tempo? Tem, sim. Tem? Sim. Eu complementando o que Renato falou, sobre essa preocupação já com a parte financeira. Eu acho muito interessante que a Aurora, com 5 anos, já tem essa visão muito clara. Porque nós temos, tanto os pais dela como eu, consultor financeiro. E o consultor está sempre nos lembrando isso. Faça sempre que você for comprar algo, faça 3 perguntinhas básicas. Precisa agora? Posso? Então, a gente está colocando nela essa ideia. E a frustração também. Porque agora mesmo o aniversário é 17 de agosto. Aí eu fazia em Jauá. Aí quando foi ver o orçamento lá do espaço, vovó disse, não vai dar, muito caro. Mamãe disse que não dá. Vai ser no prédio, que é mais barato. Então, assim, está com essa ideia, e eu acho isso muito bom. Porque Eles entendem perfeitamente. Minha filha, eu nasci no interior da Bahia, muito pequeno, Brotas de Macaúbas, pouca gente aqui já ouviu falar. Desse tamanho. E, assim, todas as dificuldades que Jesus falou, nós passamos. Falta de energia elétrica, de água potável, não foi tudo isso. E a gente conseguiu superar tudo isso, veio para a capital com muita dificuldade mesmo. Mas, assim, foi muito bom, porque isso me deu, eu dou valor demais a tudo isso e ensinei minha filha a dar, porque eu levava ela pequenininha lá para o interior para ela ter esse contato
olha que ano foi que eu nasci, olha que dificuldade, olha que coisa. E foi lá também, foi melhorando, que hoje está tudo moderno, e perfeito, tem acesso a tudo, mas assim, essa memória ficou para ela aprender também, que não é com facilidade que se pega, se consegue. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Estou vendo aqui pelas conversas que nós todos estamos no caminho certo em relação aos nossos netos. Com certeza, eu só queria também fazer um ponto que, graças a Deus, né? Minhas netas, né, são bem criadas, amadas, né, bem conduzidas. Eu fico mais assim no papel mais complementar, né? Você sabe que sempre pede, vovó, mas, ó, vovó tem que perguntar, pode, né? Vovó, você pode fazer isso, né? Fazer. E eu digo, realmente, olha, vovó, esse mês, ó, o negócio tá bravo. Calma também, ó. Eu fiz várias anotações aqui, falei, eu ia me prender para falar, né? Mas Janive já falou metade do que eu queria falar. Da apresentação dela. Depois Renato, Beth, todos vocês falaram coisas que eu falei, tudo que eu queria falar, ou seja, que eu acho que eu podia colaborar, que eu podia contribuir. E com um detalhe, eu acho que vocês fizeram muito mais bem feita do que eu poderia fazer, entendeu? Mas aí eu vou resgatar só uma coisa que todos já falaram também, de uma forma ou de outra, e a questão desses avós enquanto parceiros dos pais, né? Enquanto parceiros dos pais, né? Eu tenho uma história que eu gostava de contar muito quando eu era conversador, mais do que eu estou agora, embora sou muito conversador ainda, Bel sabe disso, né? Quando eu fazia alguma palestra, uma coisa, que é uma história do choque tecnológico, é da minha área, né? A história, Falcão, você vai vibrar mais do que a gente, que o netinho vai na casa do avô e está lá brincando, né? Já na era do computador, não sei o quê, já na época do Word, muito, né? Que você digitava, corrigia, verificava, mandava para outro, e aí você fazia correção automática, não sei o quê, não sei o quê. Tá pronto, vamos imprimir. Né? Podemos imprimir. Então, essa história remonta aí uns 15 anos, 20 anos atrás, que estava bem no auge dessa questão. E o menino vai visitar o avô, né? Os pais dele, e no sótão tinham coisas do avô, né? Aquelas coisas antigas que o avô ia guardando, né? Um instrumento musical, não sei o quê, né? E lá tinha uma máquina de datilografia. Né? E o menino sobe, o avô tinha colocado alguma coisa, digitou e esqueceu a máquina lá, e o papel ficou lá na máquina. Quem lembra da máquina da fotografia, né? Então, vocês têm cara de tão jovens que eu acho que não tem por que fazer vocês lembrarem de algo que não tem a cara de vocês. Né? A memória é boa. A memória é boa. E aí uma criança chega lá, né? Um parênteses. Você falou em máquina registradora, eu resgatei máquina de datilografia. A semana passada, eu resgatei lá no interior a máquina de fotografia na casa dos nossos avós. É exatamente essa que a gente... Quem não conhece. E aí, né, a criança sobe, já sabia escrever, né, já sabia usar o computador, né, já sabia ler, já sabia usar o computador, já digitar alguma coisa ou outra, e ele começa lá, né, o nome do pai, né, A, B, Nael, aí ele olha para lá, né, olha para aqui, olha para o teclado, olha para o papel, aí escreve mais alguma coisa, desce a escadaria correndo, pai, corre aqui, o vovô tem um computador maravilhoso, aí o pai foi, papai, ele é tão bom que a gente bate a letra e já escreve. Não precisa nem imprimir. Então, eu estou trazendo. Não precisa, né? Eu mandar imprimir, ele já vai imprimir. Até eu me lembrei agora de uma piada que quando surgiu o Windows. Você se lembra que começou com MS-DOS, né? Sim. Sistema operacional do micro, né? Aí, quando surgiu o Windows, teve uma piada assim, aparece um desenho em que o garoto diz assim, poxa, o Windows é legal, até adulto entende. Então, eu vou resgatar um pouco essa história. Eu vou resgatar um pouco essa história e vou trazer um fato específico dessa questão do uso de celulares. Vou falar só como exemplo, que eu acho que deve acontecer com todos hoje, o pessoal está muito atento a isso. Né? E os meus filhos, né, minha nora, meu filho não deixa ela usar. Hoje já tem a partir de 2 anos estou liberando muito pouco, mas pede a gente que a gente não mote vídeo, quer mostrar um videozinho rápido, mostra, não sei o quê. Não tem televisão, na minha casa também não tem há anos, né? Tem televisão só para assistir um filme e outro, a gente para ligar, na casa deles também não tem. Então eles têm muito esse controle, né? E eu apoio muito isso no sentido de buscar
tanto em mim como neles, um certo equilíbrio da coisa, né? E outro dia eu estava olhando essa questão da questão das frustrações da criança que vocês trouxeram, né? Eu estava vendo o artigo e até mandei para eles esse artigo, acho que eu tenho, quem quiser, um psicólogo falando, o psicólogo pode falar qual o motivo que o brinquedo no celular traz essa questão da frustração à criança. Ele explica como é que acontece na mente de uma criança a questão do lúdico, né? Ou seja, ele brinca com algo, brinca, se entedia com aquilo, cansa de brincar com isso, imagina outra brincadeira, volta, brinca, se entedia, imagina, volta. Quando ele usa aqui, essa parte da imaginação pura. Ele brinca, se entedia, volta a brincar, se entedia. É nessa entediar e imaginar que passa o processo da frustração. Então, ele não vive a frustração de não ter com que brincar, de ter que inventar algum brinquedo, da dificuldade de inventar uma brincadeira. E a criatividade. A criatividade, que também é cansativa às vezes. Isso. Você que tentar criar, infelizmente, uma criança. Então, o que é que eu faço? Eu busco muito ser parceiro deles nesse tipo de coisa, entendeu? Compartilhar com eles essa... Eu falo assim, tudo tem coisas mais fáceis, tem coisas mais difíceis na criação com relação a gente, com relação aos nossos pais, se a gente for comparar. Mas também hoje eles têm uma dificuldade muito grande de vivenciar esse mundo e trazer, como vocês trouxeram muito bem, a questão do consumismo, a questão, ou seja, o consumo exagerado é uma forma de satisfazer o prazer. Né? Ou seja, você pode olhar, você está cansado, você está entediada, vai na loja, compra alguma coisa que você se satisfaz com aquilo ali, né? E a mídia, né, o marketing usa isso muito bem, né? Inclusive, está colocando para você ver televisão, para você se cansar, não sei o que, se entediar, correr para ir comprar o que você viu ali. Então, o que eu busco nesse contexto que eu estou falando tá muito parceiro, tentar ser parceiro dele nos dois sentidos, tanto para apoiar, como para falar vamos por aí, como também tentar encontrar algum momento que tem exagero e saber conduzir, saber mostrar, também a sabedoria, pelo menos a idade já permite ser um pouco mais contencioso com relação, mais calmo com relação às coisas. Então, o que eu tento participar com eles é só forma. Agora tem uma parte toda lúdica, né? Eu rapidinho não gasto mais de 30 segundos para contar. Eu me aposentei em 2016, né? Passei 9 anos me planejando me aposentar e parei e disse que eu não ia fazer mais nada mesmo, né? E aí foi a primeira coisa que eu falei, vou morar onde eu quero. E fui morar em Ilhéus, fui morar não sei o quê, depois comprei um apartamento e fomos morar em Ilhéus, em Aracaju, que era um sonho meu e da minha esposa. Não tem nada a ver, não conheço ninguém em Aracaju, só tinha vontade de morar, fomos para lá. No início da pandemia, né, eles ficam grávidos, como eles gostam de falar, né, em janeiro de 2020. Eles fazem todos os exames, em abril eles nos contam que estavam grávidos, plena pandemia, certo? A gente preso 5 meses dentro do apartamento, não sei o quê. E aí passa a pandemia, vários processos, que não é um caso, e depois resolve o seguinte, ó, eu fui avô com 65 anos de idade, né? Eu vou ter uma boa vitalidade para curtir até os 80, por aí. Com 80 ela tem 15. Eu falei o seguinte, vendo Aracaju a 2,5 km da casa dele, estou perto o suficiente para ajudar, para participar, mas estou longe o suficiente para não me envolver tanto. Então, aí morei, então eu fico perguntando. Ontem mesmo eu estava lá de tarde em casa, não tinha que fazer nada, pego o carro, 5 minutos, estou na casa dela, também faço, só vou lá avisando a eles que eu estou indo, respeito muita integridade. Estou indo aí, posso ir? Aí ficamos brincando, ou seja, tem toda essa parte lúdica, eu brinco, tem um linguajar que só eu e ela entende, mas ninguém entende. A gente tem aí você entendeu, Beth? Não, aí você entendeu, Yasmin? É assim, uma língua que só nós dois, aí ela repete aí para tia Beth, foi que ela falou, ninguém entende, sou eu e ela, né? Ninguém entende, ela entendeu. Então tem toda essa parte lúdica da gente, mas eu acho que o mais importante para a gente nesse momento é trazer essa reflexão que todos trouxeram de uma forma ou de outra, de parceria, de cumplicidade, botar um racional aqui, né, para fazer. É isso. É muito bom. Só para fechar aqui, eu vou só relembrar aqui que existem 4 tipos de pais. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas está super na moda isso agora. Os autoritários, os permissivos, os negligentes e os participativos. E eu li a semana passada que existem esses 4 tipos de avós. Por isso que eu disse assim, que às vezes nem todo existem avós que são rígidos, né? Então tem os avós autoritários, os permissivos, que
tudo pode, não tem problema. Tem os negligentes que não estão nem aí para o que o filho faz, né, que o neto faz, e tem os participativos, que, como ele está colocando agora, né? Participa da vida do neto, mas sem interferir muito. Eu sou isso aí. Por exemplo, quer ir na casa do neto, do filho, da filha, avisa. Pergunta se pode, pergunta se está legal. Então, isso é muito importante. Né? A gente tem que participar de uma forma respeitosa. Né? Então, isso é super importante. E passar isso para os nossos filhos, tem testes, inclusive. Eu até posso até mandar para a Eliette, você pode colocar para vocês fazerem com seus filhos, né? Que tipo de pai o meu filho é? Né? Ele é participativo, ele é autoritário, ele é permissivo, ele é negligente. Então, tem todo esse... É muito interessante. Tem uns testes que a pessoa faz e as perguntinhas que a pessoa responde e aí identifica. Aí eu posso até melhorar, né? Se eu sou muito autoritário, para que tanto, né? Autoritarismo. E entender que autoritarismo é bem diferente de autoridade. Autoridade é importantíssimo na educação dos filhos. Autoritarismo jamais. Né? Autoritarismo humilha a criança, né? Rebaixa a criança. Autoridade não, autoridade impõe mesmo e é muito importante. Então, isso, a gente vai passar para os nossos filhos isso, né? É bem importante. É o ranço da escola de paz, viu? É bom. Muito mesmo para nós. Eu vou mandar para a Eliette. Tem várias classificações, né? Essa é uma das classificações. Isso. Porque tem várias. A questão mesmo de avós, eu tenho outras classificações que quando eu estava pelo mestrado, e aí eu entrei, aquele avô em tempo integral, aquele avô em tempo... Sabe? Aquele avô que é só para levar para fazer o lanche, aquele avô... Então, tem várias classificações. Essa é uma da linha que ela pegou. Mas tem outras classificações também, né, Jane? Tem que abrir. Outras classificações. Ele chama de rede de apoio. Tem avô de apoio. E como é bacana você saber que conseguir. Muitas vezes o meu filho diz, minha mãe, tal dia, porque como nós somos temos muito trabalho ainda, né? Eu e meu marido somos aposentados, mas trabalhamos ainda, e ainda tem a escola de paz, a gente viaja muito também, e aí ela diz, minha mãe, tal dia, você pode nos dar um Vale Night, mas é programado, Vale Night. Outro ponto também que eu acho importante é o respeito que eles têm para com a gente. Exatamente. Essa pergunta mesmo do Vale Night mesmo, fazem bastante. Minha mãe, você pode dizer, se tiver alguma coisa, você tem que perguntar. Porque isso, e eles sabem. Eu tenho a carteira, então respeito é muito importante. E aí a gente faz de tudo para dar essa validade. Uma delícia. Aí a gente faz a programação. É tão bacana. É muito bom. Qualquer negócio para dizer assim, tal dia pode trazer. Pode, exatamente. Para dar um vale. É bacana, você está fazendo o quê? Claro. Você foi, né? É bacana isso, né? É muito bom. E assim, quando abrir a porta, quando eu abro a porta, sabe, sempre com alegria, com as escolas, em casa. Agora, bacana é quando o neto diz, né? A minha neta, minha esposa estava comentando hoje, ela disse, vovó, eu amanhã vou ficar lá com vocês. Eu adorei aquele lanche. É bom. E quando ficou perguntando, você não sabe que eu não gosto disso? Não é possível. Aí a polícia, eu gosto de dar certo. Então, digo que a vovó gosta. Não tem pergunta, não. Você gosta de tudo. Nada disso. Essa eleição também teve assim, E agora? É muito bom. Aquela ação. Agora a gente vai abrir a sala. Sim. Quer dizer, a sala está aberta, né? Vai abrir para o pessoal que está assistindo. Eles estão lá querendo participar. Eu já cutuquei Domícia, o povo está lá para conversar. Eu disse, calma, porque aqui o povo também está querendo falar muito. Então, vocês que estão ouvindo bastante, vamos interagir com vocês agora, pessoal. Vai ser bacana, não? Como vocês são bons, eu fiquei assim maravilhada com o que vocês estão falando aí sobre Neto. Neto é uma coisa muito boa, que a gente dá cheirinho e depois devolve para o papai e para a mamãe. Isso é maravilhoso. Muito bom, viu? Fiquei muito feliz
de rever Zé Maria aí com vocês, hein? Oi, Zé. Eliana. Olá, tudo bom? Eliana. Eliana. Como vai você? Eu estou ótima. Bom te ver de novo. Maravilha. Com todos vocês aí, falando sobre neto, cuidando dos netos. Continue cuidando dos netos, que é muito bom, viu? Isabel, minha filha, tira de letra com todos esses netos que ela tem no coração. Muito bom. E essa menina aqui, de jaquetinha branca, aqui ao lado de Isabel, também com esses Nazaré. netinhos. Que coisa boa, né, Nasa? Isso é muito bom. Que bom lhe ver. Que bom. Deus abençoe vocês. Continue assim, zelosos com os netos, orientando da melhor forma possível, porque assim eles serão bem encaminhados aqui nessa terra. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Fiquem com Deus. Eliana. Obrigada, Eliana. Obrigada. Obrigada a todos e todas. Parabéns pelo evento, lindas histórias e valiosos conselhos. Acho que eu estou indo no caminho certo como vovó. Me identifiquei muito com as situações apresentadas. Muito obrigada, gente. Estamos fazendo isso. Tem alguém mais que quer participar? Por favor. Não. Quero dar parabéns a essa turma aí. Minha esposa, né? Também falou sobre os netos, né? Realmente a gente tem que estar atento ao detalhe do dia a dia. Vocês deram aí um exemplo de que a gente não deve tomar cuidado para que eles não pensem que tudo é fácil. Há uns anos atrás, eu já aposentada, a minha neta falou: vovó, quando eu crescer, eu vou querer ser advogada, porque eu sou advogada, né? Eu falei: por quê, Nath? Não, que advogado é bom, vai para o shopping, dá para lanchar com os netos, fica em casa, quando a gente chama para sair, pode. Aí eu fiquei assim, o quê? Aí foi uma oportunidade que eu tive de explicar, né? A luta dos vestibulares, dos empregos, do quanto tempo a gente tem que trabalhar para depois dizer: estou aposentada, agora eu posso passear no shopping com os netos. Então, essas oportunidades, realmente a gente não deve perder. Tanto no exemplo desse, como em outras situações da vida, né? Sempre que tiver uma chance, mostrar a face verdadeira das coisas de uma maneira leve, até divertida. Bom, mas parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a Não, todos. gente. Foi um prazer. Aqui é Ademilson Barnabé. Obrigada. Tudo bem? Quero parabenizar aí o IAF, através das diretorias, né, que organizaram esse evento, muito importante. Muito gratificante ouvir, né, o depoimento dos avós mais experientes. Eu sou um avô quase que de primeira viagem, eu tenho 2 netinhos, uma netinha que já fez 2 anos e um netinho de 1 ano e 8 meses. E eu estou vivendo mais intensamente a vovosidade com o netinho, porque ele está passando uma temporada aqui em casa. A minha filha comprou um imóvel, está reformando, e ele está aqui já há uns 4 meses. E é impressionante a identificação que a gente cria quando está convivendo mais pessoalmente, né? Diferentemente até da outra neta, que a gente vê mais fim de semana, aí o netinho já tem aquele sentimento de que o vovô, sobretudo quando o pai não está presente, que ele passa 15 dias na Petrobras, lá no campo, né, no pré-sal, e aí o avô tem que fazer o papel de avô e também, às vezes, de pai, né, no sentido de dar um apoio assim, mais direto. Mas é interessante, muito importante isso aí, essa vivência que os avós têm com os netos. Nós temos que aprender cada dia, porque tem essas surpresas, né? As perguntas, né, que eles fazem, às vezes a gente quer brincar, eles não querem brincar naquela hora, então o avô também tem que ter esse filho de saber a hora de brincar com o neto, a hora de não brincar, a hora que eles estão querendo mais os pais,
a hora que eles estão mais disponíveis. Então, tudo isso é uma lição, um aprendizado que a gente vai adquirindo no dia a dia. E, graças a Deus, eu estou muito feliz em ser avô, né? Demorei muito para ser e já estou sendo de 2, assim, rápido. Minha filha está esperando a filhinha dela, que vai nascer em outubro ou novembro. Aí eu estou já bastante radiante com essa perspectiva de ter mais um netinho. E agradecer a todos vocês pela experiência que transmitiram. Tudo que foi dito aí é proveitoso e eu guardei isso aqui e vou considerar na minha condição de avô. Então, um abraço para todos. Mais uma vez, obrigado pelo evento, pela iniciativa. Obrigada. Olha, eu quero agradecer a todos vocês, a participação, principalmente daqueles que aceitaram esse convite nosso de estar aqui, que veio para essa participação presencial, como é que a gente fala mesmo, esclarecimentos, né, que cada um trouxe aqui, esses depoimentos que cada um trouxe. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada.